Boa noite, igreja. Paz, a graça de Jesus esteja conosco, amém? Amém. Maranata. Juntos? Em breve, amém? Deixa eu fazer uma pergunta para a igreja. Quem aqui acredita que já estamos na reta final desse mundo de leão? Todo mundo, né? Realmente estamos na reta final. Graças a Deus ainda tem um prazo de validade segundo o qual estamos vivendo. O grande conflito já começou, sim ou não? Sim. O que quer dizer a palavra grande conflito? A etimologia, a origem dessa palavra quer dizer choque ou embate de pessoas e oposição. No dicionário português, profunda falta de entendimento entre duas ou mais partes. Hoje em dia, existem vários conflitos em várias áreas da vida, sim ou não? Sim. Existem conflitos de personalidade, ao qual pessoas estão com crises existenciais, buscando encontrar uma identidade e não sabem quem é si mesmo, sim ou não? Sim, por isso que os psicólogos, coaches, terapeutas estão enchendo a agenda porque as pessoas estão com conflito de si mesmos. Existe também conflito nas suas emoções? Sim. Bastante, né? Traumas emocionais, crenças limitantes, bloqueios e entre outros problemas nas suas emoções. Existe conflito na igreja? Sim? Sim? Um pouquinho. Só um pouquinho? Aqui não, em nome do Senhor Jesus. Mas também sabemos que existe conflito também na área dentro da igreja e no sistema. Existe conflito no casamento? Sim. Sim. Quem aqui tem bastante tempo de casado? Ali o irmão, né? Nesse tempinho, irmão, venceu bastante conflitos? Bastante, né? Mas para honra e glória de Jesus, firme e forte, né? Até a eternidade. Gostaria de não motivar a igreja, mas até Cristo Jesus voltar, o conflito irá fazer parte do processo da vida. Porque o próprio Jesus Cristo deixou bem claro: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Nós iremos vencer também seguindo o seu exemplo, amém? Mas a pergunta é: aonde surgiu o conflito? Onde tudo começou o conflito? Abra sua Bíblia no Apocalipse, capítulo 12, versículos 7 ao 12. Eu vou ler aqui para os irmãos. Apocalipse, capítulo 12, versículos 7 ao 12. Apocalipse capítulo 12, versículos 7 ao 12. Todos sabem? Amém? Curva sua fonte e vamos falar com Deus. Maravilhoso Deus, Santo Pai que está nos céus. Somos gratos porque estamos no meio da semana. Segundo o cientista, estamos no pico da semana. Escolhemos estar na tua presença. Por favor, Senhor Jesus, fale conosco através da sua palavra. O Senhor já falou através dos louvores entoados na sua casa. Agora a palavra vai entrar no nosso coração para completar os louvores que foi cantado. E temos a certeza que vamos sair daqui cheio da presença do Espírito Santo para vencer os conflitos até Cristo Jesus voltar. É isso que te pedimos e te rogamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E diz assim, Apocalipse capítulo 12, versículos 7 ao 12. Houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Primeiro, houve um conflito aonde? No céu, onde não deveria ocorrer esse conflito, mas houve o conflito. Miguel representando Cristo e o dragão, Satanás. Ambos tinham o seu exército. Continuando a leitura, versículo 8. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo, Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Versículo 10. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do Cristo. Foi expulso o acusador do nosso irmão, o mesmo que acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Versículo 11. Eles, pois, venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Versículo 12. Por isso festejai os céus, e vós que neles habitais,
Mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Qual que era a pauta dentro desse conflito? Sabemos que quando ocorre um conflito, uma guerra, sempre tem um motivo e uma pauta. Aqui queria ser a liderança. Lúcifer querendo comandar o céu e também o território, o espaço. Também vimos que cada briga, cada conflito existe também alguns danos. Porém, o dano maior foi de Lúcifer, porque ele perdeu o conflito. Mas também em cada batalha, cada guerra, há um vencedor. E o vencedor foi Cristo Jesus. Porém, nem sempre toda vitória é comemorada. Por quê? Olha só o versículo 12, no finalzinho. Diz assim, ó: ai da terra e do mar. O mar quer dizer povo. Em outras palavras, Jesus ficou feliz porque festejou, ganhou essa batalha, esse conflito. Mas ele ficou triste porque agora Satanás, um grande líder, um grande comandante, desceu para a terra, a qual João capítulo 16, versículo 11 deixa bem claro que o príncipe desse mundo é o diabo. E Satanás está tão estressado com o mundo, sim ou não? Sim, causando vários conflitos. E por que ele tem causado vários conflitos? Vamos lá, Apocalipse, dentro desse mesmo contexto, versículo 13 ao 17. Vamos ler aqui, ó. E diz assim, ó: quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher, que dera à luz a um filho varão, e foram dadas às mulheres as duas asas da grande águia, para que voasse até o deserto e ao seu lugar, aí aonde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então a serpente arrojou das bocas atrás da mulher água como um rio, e fim de fazer com que ele fosse arrebatado pelos rios. Versículo 16. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio, que o dragão tinha arrojado à sua boca. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Sabemos que a mulher, dentro desse contexto, quer dizer uma igreja, né? Essa igreja ela foi escondida por um tempo de 1260 anos, né? No deserto, para evitar uma perseguição. E qual a característica dessa igreja? Eles guardam o mandamento de Deus, acreditam no testemunho de Jesus Cristo e irá lutar o que for preciso para defender as verdades da palavra de Deus. Alguém lembra do ocorrido nas redes sociais de um grande influencer, pastor de uma certa denominação, que se levantou e falou contra essa igreja, e vários pastores começaram a refutar, rebater e defender essa igreja? Um pastor muito conhecido. A pergunta é: qual é essa igreja? Que igreja que Apocalipse está mencionando? Como identificar essa igreja no contexto atual ao qual estamos vivendo? Alguns sites dizem que tem mais de 109 mil igrejas espalhadas pelo mundo. Segundo o IBGE diz que tem em torno de 40 mil igrejas localizadas no Brasil. Como identificar aonde tem essa verdade, essas características? Vamos lá em Apocalipse 14, versículo 6. Apocalipse capítulo 14, versículo 6. Todas as igrejas, nós acreditamos que elas falam de Jesus Cristo, sim ou não? Sim, fala do plano da salvação, da redenção, mostra a importância de você estar no caminho de Cristo, sim ou não? Ela mais deixa bem claro no espírito de profecia que as igrejas ela têm um papel também primordial, porém elas não conhecem totalidade de uma verdade. Mas essa igreja que está contida no livro de Apocalipse, ela foi escolhida para ser o remanescente de Deus nos últimos dias, carregando uma mensagem, carregando um evangelho. E qual é o evangelho? Que está nesse contexto de Apocalipse 14, versículo 6, que diz assim: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno, para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a nação, ou cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz:
temei a Deus e dar-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes da água. Então, qual que é a pauta dessa igreja que está carregando para compartilhar essa mensagem? Primeiro, o evangelho eterno. Se é um evangelho eterno é porque não se corrompeu durante o tempo, durante os anos, dentro do enredo dessa história. Para quem precisa ser pregado esse evangelho? Para toda língua, povo e nação. Você tem pedido para o Espírito Santo falar desse evangelho a qual o Apocalipse está mencionando nas 3 mensagens angélicas para o seu vizinho, para o seu amigo, companheiro de trabalho? Porque tem pessoas que falam assim: eu não consigo ir para uma nação X por falta de recurso financeiro para tal tribo. Mas você pode começar onde você está inserido. Você pode começar aqui no bairro. Você pode começar a evangelizar aonde você está. E é isso que Deus quer de mim e de você. Amém? Amém. Outra característica também dessa igreja é: temei a Deus e dar-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez o céu e a terra, e o mar e as fontes das águas. O que quer dizer adorar o Deus que fez o céu e a terra? Esse adorar a Deus que fez o céu e a terra é reservado o sábado, para você adorar de todo o seu coração e prestar honra àquele que virá em breve nos salvar, Jesus Cristo. Lá em Gênesis capítulo 2, versículo 1 e 2, vamos lá? Gênesis capítulo 2, versículo 1 e 2. Alguém pode ler até o 3, por gentileza, do 1 ao 3. Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia 7 a sua obra que tinha feito, e descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus no dia 7º, e o santificou, e nele descansou de toda a sua obra que Deus criara. Obrigado, meu irmão. Então, aqui, dentro desse contexto das 3 mensagens angélicas, essa igreja, quem fez o céu e a terra? O próprio Deus. No 7º dia ele descansou. Então é como se fosse um selo de Deus, uma característica, uma identidade de Deus nessa igreja. E a pergunta é: como saber quem é essa igreja? Vamos lá em Apocalipse capítulo 14, versículo 12. Apocalipse capítulo 14, versículo 12. Tá? Pode ler, por gentileza. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam o mandamento de Deus e a fé. Obrigado, irmão. Você vê que interessante? Começa, aqui está a perseverança dos santos. Por que perseverança? Aqueles que estão sendo resistentes a uma mensagem, carregando uma verdade. Sabemos que hoje os jovens, os adolescentes, adultos, é difícil ser perseverante para insistir rumo a um objetivo, sim ou não? Sim. Se você começa um projeto e você começa a ter muitos bloqueios, dificuldades, a tendência é desistir, é deixar de lado e recomeçar algo novo. Mas a pergunta é: se você já começou, já está meio caminho andado, não é melhor você insistir e continuar do que recomeçar? Mas também no Evangelho é a mesma coisa. Tem muitos que desistem da caminhada cristã dentro dessa igreja, dentro dessa mensagem que foi estipulada para essa igreja nos últimos dias, que tem a missão de ser o remanescente nos dias atuais. Essa igreja, nós acreditamos fielmente que é a igreja adventista do 7º dia. Nós temos uma missão. Qual missão? Proclamar, anunciar a volta de Cristo Jesus. Custe o que custar. Quando você começar a falar, se posicionar, se levantar, vai ser fácil? Por que não vai ser fácil? Vai ter oposição? Bastante? Mas nós iremos nos intimidar ou vamos continuar? Continuar, né? Lembra lá em Daniel capítulo 1, também um conflito? Daniel na Babilônia, mesmo assim ele manteve a identidade em Deus e fez a diferença numa terra estrangeira qual ele era. Nós também estamos na Babilônia. Nós somos estrangeiros porque o nosso lugar não é aqui, sim ou não? Mas nós temos que fazer a diferença como Daniel. Nós temos que fazer a diferença como seus amigos. Proclamar o reino de Deus.
custe o que custar. Quem Nabucodonosor chamou para revelar o sonho? Foi Daniel. Ele fez a diferença. Depois nós sabemos que Nabucodonosor conheceu o Deus de Daniel. Fez a diferença. E você tem feito a diferença? Você tem se destacado nesse mundo a qual estamos vivendo? Você tem levado e levantado a bandeira de Cristo Jesus? Mas como o nosso irmão mesmo bem colocou, quando começarmos a nos posicionar, iremos ter oposição. Mas qual é a mensagem, a promessa, quando a oposição se levantar contra essa igreja? Vamos lá em Apocalipse capítulo 17, versículo 14. Apocalipse capítulo 17, versículo 14. Pode ler. Lutarão contra o cordeiro e o cordeiro vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Serão vencedores também os chamados, eleitos e fiéis que estão com o cordeiro. Amém. Então olha só que interessante. O Rei dos reis vencerão também os chamados eleitos, os fiéis, que se acham com ele. Se acham quem? Com Cristo Jesus. Aqui dentro desse contexto de Apocalipse capítulo 17 fala da descrição da grande meretriz, que realmente vai tentar abafar e tentar amedrontar a mensagem a qual essa igreja irá compartilhar para muitas pessoas. Nós sabemos que quando começarmos a nos posicionar de verdade, vai ter algumas pessoas que infelizmente vão perder a sua vida, sim ou não? Sim. Outros vão ser presos, outros vão ser castigados, mas quão bom e quão maravilhoso é morrer com Cristo Jesus, sim ou não? Porque o que Ele fez por mim e por você naquela cruz, não merece também fazermos para Ele? Eu fico imaginando, nesses últimos dias, quando começar a se estreitar mais e mais, eu acredito que muito em breve iremos viver isso. Mas também eu tenho a certeza que o Espírito Santo irá conduzir o seu povo. Eu também tenho a certeza que Deus irá falar as mesmas palavras que falou para Josué. Seja forte, bate de frente, mesmo que a oposição se levantar, tenha a postura de soldado em Cristo Jesus, porque você é eleito fiel, você não vai desistir, você não vai retroceder, ao contrário, você vai permanecer, porque você foi escolhido para estar na Nova Jerusalém, amém? Você também não vai temer, mesmo se a espada chegar até você, você não irá desistir. Lá em Romanos capítulo 8, vamos lá, Romanos capítulo 8. Vou ler aqui algumas características que muitas pessoas podem desistir da caminhada cristã quando esses dias chegarem. Deixa eu ver se é só se é o capítulo 8 mesmo. Isso, capítulo 8, versículo 35. Romanos capítulo 8, versículo 35 em diante. Todos acharam? Amém. Aqui tem uma característica, parece que é bem atual, né? Bem que Billy Graham deixa bem claro a sua mensagem. A Bíblia é um jornal atual, não tem fake news e mostra a realidade do presente e também do futuro. E diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Paulo começa com uma pergunta: quem irá fazer você desistir da caminhada cristã? Será que a tribulação? Sabemos que tem muitos países, como já mencionei, a janela 1040, que é difícil o acesso à palavra de Deus. Foi feito um estudo, mais de 360 mil cristãos foram perseguidos ano passado. A tendência é só aumentar. Mas se chegar no Brasil, você vai desistir? Não. Porque o Espírito Santo está junto com você, amém? Ou será a angústia? Tem muitas pessoas angustiadas no Brasil e no mundo? Sim. Problemas emocionais. Augusto Cury deixa bem claro na sua palestra no YouTube: as pessoas estão vivendo livre, mas aprisionadas nos seus cárceres mentais, cheios de problemas, cheios de conflito, não sabendo quem é, precisando de uma resposta para poder viver livre das suas angústias internas. Mas será que são os problemas emocionais que vão fazer você desistir de Cristo Jesus? Não. Ou será a perseguição? Será que a fome? No Brasil tem muitas pessoas que passam fome?
Sim, segundo um estudo da Organização Mundial da Saúde, menciona que a cada 4 segundos uma criança morre de fome por falta de nutrição alimentar. É triste isso, não? Bastante. Muitas pessoas estão passando fome, mas também muitas pessoas, mesmo passando fome, não irá entregar o barco, não irá desistir. Ao contrário, vai insistir e vencer com Cristo Jesus. Amém? Será que também a nudez? A nudez, o mercado da pornografia, o mercado da prostituição tem crescido cada vez mais. Segundo alguns dados e estudos, ano passado foi arrecadado mais de 280 bilhões dentro desse mercado. É bastante dinheiro? Sim, na revista Evidência do Rodrigo Silva, para acabar com a fome no mundo todo, foi estipulado o valor de 400 e pouquinho bilhões. Digamos, 2 anos em seguida, esse valor investido em coisas erradas já acabaria a fome. Elon Musk também mencionou, fez uma proposta para a Organização Mundial da Saúde, que ele pagaria toda a sua fortuna para acabar com a fome, mas eles não toparam. Mas também sabemos que isso não iria acontecer. Mas sim, existe um lugar que não irá ter mais fome, que é onde? No céu, na nova terra, a nova Jerusalém. Amém? Mesmo com fome você também não vai desistir. Mesmo com a nudez você também não vai desistir. Mesmo com perigo você também não vai desistir. E nem a espada. Versículo 36. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Alguém já viu uma ovelha no matadouro? Como que é? É angustiante, Ela vai quietinha, ela sabe a hora que vai morrer. Jesus Cristo fez assim, sim ou não? Ele foi, não bateu em silêncio, mas ele carregava o meu nome, ele carregava o seu nome, ele carregava o nome de cada pessoa aqui, cada jovem, porque ele sabia que nós não iríamos desistir por nada. Amém? 37. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir e nem dos poderes, nem a altura e nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada irá fazer eu e você desistir. Sabemos que o grande conflito já tem um prazo de validade. Jesus Cristo está às portas para vir buscar a sua igreja, buscar cada um de nós. Mas a pergunta é: o que você tem feito para ele voltar? Porque lá no contexto de Mateus capítulo 24 fala assim: quando esse evangelho for pregado, anunciado, aí virá o fim. Qual a mensagem? As 3 mensagens angélicas. Eu finalizo falando algumas biografias que estão no livro O Grande Conflito. Abraão, ele cumpriu a sua missão? Sim ou não? Sim. Noé, ele proclamou o reino de Deus? Sim. Moisés libertou as pessoas da escravidão, fez uma missão, um propósito extraordinário. Josué conduziu o povo para a terra prometida, porém muitos desistiram. Só entrou Josué e Caleb e a descendência, porque ele tinha um espírito diferente. É isso que irá fazer você entrar na terra prometida, se você ter um espírito diferente, um Espírito Santo dentro de você. Amém? Isaías, que proclamava a vinda do Messias. Abacuque, Jeremias, Joel, Paulo, Pedro, os apóstolos, os discípulos. Cada um cumpriu a sua missão. Cada um tinha uma mensagem a falar para a sua época. Os valdenses. O Grande Conflito deixa bem claro que a sua biografia, eles rasgavam a Bíblia e iam na cidade disfarçado como vendedores, mas as pessoas tinham interesse de aprender do reino de Deus. Ele levava para o canto e falava, se for preciso, a noite toda do amor de Cristo Jesus. Fizeram diferença, sim ou não? Sim. John Whitfield, a aurora da Inglaterra, impactou a Inglaterra com uma mensagem. A dupla John Ruiz, que foi até o fim. Jerônimo desistiu, mas depois voltou atrás e continuou no processo. Lutero, esse foi ousado, sim ou não? Sim. Contestar um sistema com verdades, as teses contra a Igreja Católica. Zwingli, na Saxônia, na Suíça, impactando a Suíça com o Evangelho também. John Knox se afastou da tradição,
da igreja para buscar as verdades da palavra. O Espírito de Profecia deixa bem claro, né? Que nos últimos dias as pessoas vão ter uma consciência da verdade dessa igreja que Apocalipse está mencionando, e ela irá se unir à nossa igreja para a proclamação do reino de Deus, que vai se tornar também só um rebanho com um só pastor, que é Cristo Jesus. Também João Bunyan, que escreveu o livro após a Bíblia mais vendido, O Peregrino, contando a história, como será a vida do peregrino até a nova cidade celestial. Eu recomendo que vocês vejam o filme, tá? John Wesley, seu maior propósito, sua maior missão era despertar o povo do pecado, mostrando a lei do Senhor para aqueles que estão adormecidos. Em outras palavras, desperta tu que dormes, porque Cristo Jesus está voltando. João Calvino, que trabalhou em Genebra para anunciar toda a reforma à Europa. Guilherme Miller, a qual estudou as profecias das 2.300 tardes da manhã de Daniel, que deu um impulso para a igreja remanescente estudar também profecia. William Miller, que se dedicou a sua vida a estudar a palavra de Deus. Joseph Bates, que estudou sobre os mandamentos de Deus, específico o sábado. Ellen White, uma mulher usada por Deus, trazendo verdades para o momento presente e para os últimos dias para o seu povo. Agora a pergunta é: e você? Qual o legado que você vai deixar nessa geração? Será que você vai passar sem deixar uma marca? Será que você irá passar nesse mundo sem ganhar uma vida sequer para o reino dos céus? Qual pessoa que o Espírito Santo já falou para você trazer para o reino de Deus e até agora você está adiando, você está procrastinando? Ei, se Jesus voltasse hoje, quantas estrelinhas estaria na sua coroa? Você já pensou nisso? O Diego irá cantar um louvor. Eu não sei o compromisso que você vai fazer hoje, mas eu recomendo que você faça um compromisso com Deus, não com Felipe Oliver, não com a igreja de São Pedro, mas sim com Deus, falando: eu quero deixar um legado nessa geração, eu quero levar o máximo de pessoas para a Nova Jerusalém, eu quero me comprometer com esse evangelho, porque Cristo Jesus está voltando. Eu quero ir, mas não sozinho, mas com o máximo de pessoas, eu e minha casa, e se for preciso, todo o meu bairro na Nova Jerusalém. Amém? Hoje, quando a Kátia me chamou para cantar, eu fiquei pensando durante a semana que música eu ia cantar, mas eu não tive muito tempo assim para ensaiar. E hoje eu pensei, fui conversando com Deus, eu fui para um treinamento em São Paulo e falei: que música que eu vou cantar? E aí eu escolhi uma música, vou cantar uma que eu estou acostumado já a cantar. E aí eu vi o sermão agora do Felipe e eu vi que não fui eu que escolheu, foi Deus. Essa música ela fala de um tempo em que a terra está seca, mas nós precisamos para cumprir essa missão, para cumprir esse propósito, nós precisamos que o Espírito Santo esteja com a gente. Porque é uma voz que fala com a gente a dia e noite, e nós precisamos do derramamento do Espírito Santo na nossa vida para poder cumprir essa missão. O torrão de terra seca já cansou de me esperar, pela chuva que não veio, não caiu. Quem irá lembrar dos tempos quando a chuva trouxe a flor? Quem irá ceifar o campo que ainda nem florou? Quem se lembrará que um dia já choveu? Quem irá ceifar se a terra já secou? Manda, Pai, a chuva, o Espírito de luz, enche toda a terra com teu amor, com teu poder.
acabando, pois o tempo já se foi. Já chegou o fim, ainda estou aqui. Quanto falta pra cumprir-se a promessa do Senhor? Quanto tempo esperaremos pela chuva do poder? Quem se lembrará que um dia já choveu? Quem irá ceifar se a terra já secou? Manda, Pai, a chuva, o Espírito de luz, e enche toda a terra com teu amor, com teu poder. Quem se lembrará que um dia já choveu? Quem irá ceifar se a terra já secou? Manda, Pai, a chuva, o Espírito de luz, enche toda a terra com teu amor, com teu poder. Amém. Nós possamos pedir essa chuva para que Ele nos revista de poder. Amém? Vamos colocar em pé, por gentileza? 2 Timóteo capítulo 4, versículo 18 diz assim: o Senhor me livrará também de toda obra maligna e me livrará salvo para o seu reino celestial. A Ele é glória pelos séculos dos séculos. Amém? Fique tranquilo, faça o seu dever, fale do amor de Cristo para as pessoas, porque mesmo que o mal se levantar, você vai ser salvo. Amém? Deus vai te proteger e você irá viver séculos por séculos a eternidade com Cristo Jesus. Por sua fronte, vamos falar com Deus. Maravilhoso Deus, Santo Pai que está nos céus, é bem verdade, Senhor, que nós temos uma missão. O Senhor escolheu uma igreja, um povo, para proclamar a sua verdade. Que nós nos posicionamos para que nós possamos receber a coroa da vida, mas que nós também caímos em si e podemos agir o mais rápido possível, porque tem muitas pessoas que parecem que estão brincando de ser cristão. Tem muitas pessoas que estão adormecidas, mesmo estando na igreja. Ó, meu Pai, manda a chuva para despertar aqueles que estão dormindo. O tempo está findando, Jesus Cristo está voltando. E quando Ele voltar, será que eu vou estar dentro ou vou estar fora? Será que eu vou ter feito a missão que o Senhor designou, ou vou ter negligenciado, adiado, terceirizado? Por favor, Senhor Jesus, nos fortaleça, manda a chuva e nos capacita para essa missão. Sabemos que os dias estão próximos, se findando. O grande conflito já existe, mas nós iremos sair ileso. E se for preciso também sofrer, tudo certo, a Tua graça nos basta. Como no Coliseu, as pessoas entravam ali, os leões atacavam, mas eles estavam louvando, porque eles tinham a esperança de um novo dia estar contigo, Senhor. Mesmo que nós sofremos nesse mundo de pecado, como já estamos sofrendo, mas se for para morrermos como um mártir na fé, nos fortaleça com o Espírito Santo, para que nós possamos um dia herdar a nossa salvação. Ajude essa igreja, que essa igreja possa me despertar. Tem muitos lugares aqui que precisam ser preenchidos, e tem muitas pessoas que precisam ser resgatadas, que um dia estavam aqui, Senhor. Que essa igreja possa vir orar por eles, mas não somente orar, mas entrar em ação e visitar,
se for preciso, buscar, ajudar na caminhada novamente cristã, para que eles possam vir também herdar a sua salvação. Amém. É isso que te pedimos e te rogamos, e todos juntos finalizamos orando a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não deixe cair a tentação, mas livre do mal, porque teu reino, poder e a glória para sempre. Amém. Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser.